temos um direcionamento que a Renovação Carismática Católica nos deu para vivermos durante esse ano de 2022, e nós queremos nos debruçar, queremos mergulhar nessa palavra para entender melhor o que Deus quer de nós, o que Deus pretende de nós e qual é os passos que Ele deseja que nós nos apresentemos durante esse ano. A palavra de Deus vai dizer assim, esse texto retirado do livro de Apocalipse faz menção à saudação, logo início do livro de Apocalipse, que na verdade é uma carta do apóstolo São João direcionado às igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas que ele tanto fala. Depois se tornou para nós o tão conhecido livro de Apocalipse, mas até então por ele era uma carta que ele enviaria às igrejas da qual ele pastoreava, vamos dizer assim. E nessa saudação inicial ele faz uma menção àquilo que se tornou para nós nesse momento um direcionamento, aquilo que se tornou para nós uma moção profética, uma palavra que deve nos nortear. Então vamos extrair ao máximo dessa palavra para ver qual é aquilo que Deus, qual é a vontade de Deus para nós nesse tempo. Diz assim o verso 5 e 6. Vamos ler do 4 que faz mais sentido. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e para seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos aplaudir essa palavra e vamos acolher essa palavra no nosso coração. A moção, a palavra de direcionamento é exatamente essa que faz menção à parte B do versículo 5. Aquele que nos ama e nos lavou dos nossos pecados pelo seu sangue e que está sentado no trono, a ele glória e poder. Parece assim um versículo desconexo e até mesmo sem sentido se a gente pega ele e lê fora do seu contexto, mas eu queria aprofundar um pouco mais nessa palavra dentro do contexto, até mesmo para entendermos de quem saiu essa palavra, quem escreveu, porque faz todo o sentido quando a gente entende quem é o porta-voz dessa mensagem. A gente tem aquele que carrega essa mensagem como sendo o protagonista de quem fez uma experiência pessoal e que quer levar e fazer com que as pessoas a quem são direcionadas essa palavra também façam uma experiência. E esse é o grande fio da meada desta palavra, irmãos. E eu penso também o grande fio da meada para o direcionamento para a renovação carismática. A renovação carismática, eu estava até ouvindo aquilo que o Vinícius, nosso coordenador nacional, presidente nacional da RCC Brasil, estava falando que quando eles foram buscar em Deus esta moção, veja só que interessante, eles tinham o desejo de que a renovação carismática se tornasse mais missionária. E a gente sabe que num contexto geral a renovação já carrega esse
sentimento dentro dela. A renovação carismática, ela é e foi chamada para ser missionária. Nós que nascemos num grupo de oração, que fizemos a experiência do batismo no Espírito Santo, nós não podemos guardar esse tesouro para nós. E é tão verdadeiro isso, que quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós temos o desejo de levar essa experiência para outras pessoas. Não foi assim que aconteceu com você? Foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com a minha família. Há um fogo devorador dentro de nós, e nós queremos fazer com que outras pessoas também façam a experiência de Pentecostes. E dizia o Vinícius que quando eles se reuniam lá no mês de setembro do ano passado para buscar qual seria a vontade de Deus para a renovação carismática para esse ano, eles foram rezando, pedindo a Deus: Senhor, nos dá a graça para que a renovação carismática se torne cada vez mais missionária. Nós queremos sair do nosso comodismo, nós queremos sair do quadrado do nosso grupo de oração, nós queremos sair do aquário do nosso grupo de oração, porque muitas vezes o nosso grupo de oração se torna um espaço bem confortável para nós, né, e nos leva a um sentimento de comodismo. É verdade ou não é, irmãos? E aí às vezes nós deixamos de ser de fato ter de fato esse espírito missionário. E o Vinícius dizia isso, que ele se reuniu com esse intuito de pedir a Deus: Senhor, faça com que o teu espírito nos levante como servos que somos, cada vez mais missionários. Mas ao contrário do que se pensava, eles queriam uma palavra que norteasse esse desejo do coração da renovação carismática. Eles queriam que Deus desse uma palavra como: vai, ide, anunciai a todos os povos, a todas as nações, a minha palavra, alguma coisa nesse sentido. E eles por vários dias ficaram orando para que Deus desse esse direcionamento para eles. Mas em diversas vezes, por diversas formas, Deus o chamava a uma intimidade, a um retorno às suas origens. Porque, irmãos, quando nós pensamos na renovação carismática católica, na sua essência, nós precisamos pensar numa renovação carismática que adora o Senhor, que está aos pés do Senhor e que não consegue ser missionária sem antes fazer a experiência do amor profundo de Deus, que só consegue fazer aquele que está aos pés de Jesus. E aí, numa vigília que eles estavam, o Senhor deu essa palavra a eles, que num primeiro momento, irmão, se tornou confusa, como está aparecendo agora para nós. Que num primeiro momento ficou assim, como num ponto de interrogação, como dizendo: Senhor, que de fato o Senhor quer para nós? Nós não estamos entendendo, porque nós queremos, na verdade, sair para os quatro cantos falando da tua palavra, falando da experiência de Pentecostes, falando do batismo no Espírito Santo. E o Senhor chamava eles a uma experiência profunda do amor de Deus, irmãos. Olha que interessante isso. E aí então, eu, diante dessa palavra, ouvindo aquilo que o Vinícius estava dizendo, diante da moção que Deus havia colocado no coração dele, comecei então a fazer esse paralelo de quem era o porta-voz dessa mensagem, quem era aquele que estava falando em nome do Senhor. E o personagem que nos aparece aqui é João, o discípulo amado. É ele que é o porta-voz dessa mensagem para as igrejas da Ásia. É ele quem fala
aquele que nos ama e que nos lavou dos nossos pecados pelo seu sangue e que está sentado no trono, seja dado a glória e o poder. É assim que ele começa essa mensagem às igrejas. E o que será que João experimentou antes de poder ter propriedade, irmãos? Porque veja, só pode falar aquilo, nós só podemos falar daquilo que nós conhecemos, nós só podemos testemunhar daquilo que nós experimentamos. João experimentou algo profundo na sua vida, ele teve uma experiência profunda de Deus. E como se deu essa experiência dele? A experiência dele começou quando ele começou a caminhar com Jesus. Ele era o mais jovem, o mais moço, o mais inexperiente dos apóstolos. Ele não tinha nenhuma bagagem de cultura, de ensinamentos, nada que pudesse validar o chamado dele. Mas ele tinha algo, irmãos, que o diferenciava dos demais. Ele tinha um cuidado especial, um olhar especial para a figura de Jesus. Algo que outros não conseguiam ver, ele conseguia ver em Jesus. Algumas cenas importantes nós vemos, como uma que nos chama muito a atenção, que foi naquela ceia, na última ceia, João deitado no peito de Jesus. Jesus estava falando de algo, e aquele discurso de despedida de Jesus, ele foi prolongado, se deu em diversas etapas. Ele falou de várias coisas, ele precisava ali concluir o seu testamento. E naquelas últimas palavras que ele deixava aos seus discípulos, João se atentava às batidas do coração de Jesus. João fez uma experiência profunda do amor de Cristo naquele momento, algo que os outros talvez estivessem preocupados com outras circunstâncias, com outras situações. João se atentava nas batidas do coração de Jesus. Ele não se dava conta do que deveria acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. Ele não tinha noção, mas o seu desejo era estar junto do amado. Ele só queria estar perto daquele pelo qual ele declarou o seu amor e pelo qual ele experimentou um amor profundo, irmãos. Essa foi a experiência que João nos ensinou. Mas algo que me chama muita atenção aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler, um pouquinho antes, no capítulo 1, no versículo 1, ainda no finalzinho do versículo 1, João vai dizer que essa revelação do qual ele está compartilhando com a igreja da Ásia, com as igrejas da Ásia, ele foi comunicado por Jesus, que depois, por intermédio do seu anjo, comunicou ao seu servo João. Existem três pilares aqui que formam a personalidade de João. A primeira delas é que ele se coloca como servo. Ele aqui se apresenta que o anjo comunicou essas palavras, do qual ele vai compartilhar com os irmãos, ao seu servo. Ele está dizendo: eu sou o servo do Senhor, eu sou o servo. Ao servo João, ele está se apresentando como servo. O outro pilar que João, ele mesmo apresenta dele mesmo, ele vai falar que ele é, no versículo 5, no início do versículo 5, ele vai dizer que ele é uma testemunha.
Ele foi aquele que atestou, que testemunhou. E nesse aspecto a gente não tem dúvida, porque João, além de caminhar com Jesus, de testemunhar aquilo que Jesus fez por obras, por palavras, por atos, por ações, ele também teve essa experiência profunda com o Senhor, de intimidade. E algo que vai finalizar os 3 pilares que formam essa característica de João, é a questão da sua fidelidade. Nesse momento em que João está escrevendo essa carta às igrejas da Ásia, ele já está numa idade bem avançada, ele está exilado na ilha de Pátimos. E a igreja acredita que João morreu por volta dos anos 98 depois de Cristo. Ele já estava com uma idade já avançada, ele provavelmente foi um dos últimos apóstolos a morrer. E ele não morreu como um mártir, mas ele experimentou a graça da fidelidade. Ele foi servo, testemunha, e ele foi fiel até os últimos dias da vida dele. Sustentar a fidelidade, irmãos, ao longo dos anos, é tão difícil quanto entregar a vida como os outros apóstolos fizeram. E por isso ele é considerado também e elevado aos santos dos altares. João tem esses pilares que formam o seu caráter, mas o alicerce dos seus pilares, na verdade, é a característica do discípulo amado, porque ele, na verdade, foi alguém que esteve no lugar de ser amado. Irmãos, eu pensei muito para falar isso, mas é tão importante quanto tudo aquilo que Deus está falando para nós nessa noite. Porque muitas vezes nós, quando ouvimos a palavra servo, e essa palavra hoje em dia, ela tem outra conotação para nós, principalmente para nós que somos da renovação carismática. Porque o servo é aquele que se coloca a serviço, e a gente sabe muito bem disso. Mas o servo, aqui na concepção de João, é um servo que se doa completamente, é um servo que se anula, é um servo que se esvazia, é uma kenosis completa de si mesmo para servir ao outro. A gente sabe que a identidade do servo, né? A identidade do serviço, o próprio Jesus, quando ele se colocou na posição de servo, ele se cingiu com uma toalha na última ceia e começou a lavar os pés dos discípulos. Vocês se recordam disso? Sim ou não? Ele começou num sentido de serviço. Ele, como mestre e senhor, ele se colocou a serviço. Então, o sentido da toalha é você se cingir para se colocar em prontidão de serviço. Hoje, quando a gente fala em serviço, a gente usa um adereço, né, para caracterizar alguém que é servo. A gente vê muito nos grupos de oração, e eu não quero fazer aqui uma crítica aberta, mas para a gente realmente fazer uma reflexão. Quando a gente vai em alguns grupos de oração, a gente vê muitas pessoas que colocam uma capa de serviço, uma bata, né, uma capa mesmo, e aquilo remete à pessoa que ela está a serviço dos outros. Pelo menos essa é a leitura que a gente tem que fazer. Os ministros da Eucaristia, eles colocam uma túnica também para dizer que estão a serviço da igreja.
Assim também aqueles que são da acolhida colocam também uma capinha para dizer: olha, não estou aqui a serviço. Essa deveria ser a leitura, amém, irmãos? Para aquele que está chegando, para aquele que deve ser acolhido, aquela pessoa que está sendo identificada, ela deve estar em prontidão para quê? Para servir. Como Jesus colocou a toalha para se rebaixar e se colocar a serviço. Mas hoje a conotação de servos, e eu coloco bem uma aspas aqui que a gente tem, irmãos, para a renovação carismática, se tornou para muitos uma posição de status. E entendam isso, irmãos, como uma correção fraterna, porque muitas vezes, e deixa eu falar, eu já ouvi isso dos servos da renovação carismática, que nós precisamos passar pelas formações ministeriais para poder se colocar a serviço, e ok, nós precisamos passar, mas se ninguém faz esse caminho, nós não estamos aptos para servir. E aí a gente coloca uma grande interrogação: será que nós estamos a serviço daquele que nos colocou à frente, ou será que nós queremos simplesmente uma placa dizendo assim: olha, eu tenho formação ministerial, eu fiz as formações da Escola Paulo Apóstolo, eu fiz a formação da pregação, por isso eu tenho autoridade para vir pregar aqui. Irmãos, quem somos nós para determinar quem é dono dos dons de Deus? Todos nós devemos nos colocar a serviço, e o servo não pode ser maior do que o seu senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que para estar em missão precisamos ser servos, mas o servo do qual o Senhor está se referindo aqui é um servo, irmãos, que deve se rebaixar para servir o outro. Não um servo que coloca títulos para dizer assim: eu posso servir porque eu tenho formação, eu posso servir porque eu tenho ministério, eu posso servir porque eu tenho isso, eu posso servir porque eu tenho aquilo. Nós não temos nada, irmãos. Nós não temos nada. Nós somos míseros servos. E eu quero dizer para vocês, sabe quem está falando aqui? Alguém que já foi coordenadora diocesana, alguém que já foi coordenadora regional, alguém que já foi coordenadora de grupo de oração, mas que hoje está servindo o Senhor num grupo de oração que não tem nome, que não tem coordenação, que não tem serviço, nada, não tem ninguém, porque lá tem, irmãos, quem está buscando a Deus, e é neste lugar que eu quero estar. É neste lugar que eu quero estar, porque quando a gente chega num lugar, e eu tenho propriedade para dizer isso, sabe, irmãos? Quando a gente chega num lugar que o serviço se torna para nós status, eu preciso me questionar: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou agradando mesmo meu Senhor? Será que eu estou no lugar certo que Deus queria que eu estivesse? Irmãos, nós estamos hoje, eu e meu marido, numa terra de missão. Tem nada lá, tem nada, não chega nada lá. Às vezes uma celebração por semana, mas é nesse lugar que Deus nos colocou. Lá não tem nada, lá não tem ninguém para aplaudir Lucilene, lá não tem ninguém para aplaudir Ailton. Lá tem terra vermelha, irmãos. Lá tem gente que precisa ouvir a palavra de Deus. E aonde a renovação carismática tem que estar é nestes lugares, irmãos. É nestes postos. É lá que o batismo no Espírito Santo precisa chegar. E nós só vamos chegar nesses lugares, irmãos, quando nós descermos dos pedestais. E eu penso, quando eu ouvi o Vinícius falando isso, eu penso que Jesus estava falando para a gente assim: ó, vocês querem missão? Vocês querem falar da palavra de Deus? Vocês querem evangelizar?
Pois eu quero dizer para vocês que vocês só vão ter sucesso na evangelização quando vocês estiverem no lugar que vocês devem estar, que é aos meus pés. É me adorando, é reconhecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque de um lado nós temos aqui João, que é servo, que é testemunha, que é um homem fiel diante de 7 igrejas. Ele é um interlocutor do Apocalipse. Ele é o escritor da carta das 7 igrejas. E ele que fez essa experiência do amor de Deus, ele diz assim: aquele que nos ama. Aquele que nos ama, é isso que fala o versículo 5 na parte B. Aquele que nos ama só pode falar do amor de Deus aquele que experimentou o amor de Deus, irmãos. Não vamos falar daquilo que nós não estamos experimentando. Não é possível, Renovação Carismática Católica, falarmos de algo que nós experimentamos na superficialidade. Deus quer que nós nos aprofundemos. Deus quer que nós vamos até as últimas consequências. E quem estava falando aqui era João o servo, João a testemunha, João aquele que foi fiel, aquele que nos ama. Quem é que nos ama? Ele estava fazendo referência a Jesus Cristo. E ele falava de alguém que fez a experiência de um amor de filho. Hoje em dia eu me pergunto assim: o que é melhor? Ser servo ou ser filho? Eu quero ser filho. Eu quero ser filho, irmãos. Quero ser filha. Eu quero ser filha de Deus. Eu quero ser filha amada do Senhor. É nesse lugar que eu quero estar, irmãos, como filha de Deus. Ele fez a experiência de filho, daquele que profundidade. Ele experimentou o amor do Pai e ele podia dizer: aquele que nos ama. Ele faz referência a Jesus. Depois ele diz assim: que nos lavou dos nossos pecados pelo seu sangue. Quem é que nos lavou pelo seu sangue? Interessante aqui a gente fazer abrir uma aspas aqui. Quando a gente lava, pressupõe que se lave com água. Quem lava, lava com água, é verdade ou não é? Mas quem é que lava com o sangue? Quem é que purifica com o sangue? Só há um que pode nos purificar com o sangue: Jesus. É o Cristo. Ele fez a experiência de filho que foi amado e que foi salvo. A experiência de quem foi salvo, de quem foi remido, de quem experimentou o perdão, a misericórdia de Deus, irmãos. Ele fez essa experiência. Mais uma vez ele faz referência a Jesus. Ele é o único capaz de nos lavar. Depois ele diz assim, que fez um reino de sacerdotes, aquele que nos ama, que nos lavou dos nossos pecados com seu sangue, e que fez de nós um reino de sacerdotes. Quando João diz isso, é alguém que fala com propriedade, é alguém que foi batizado, porque quando nós somos batizados, e isso a Igreja Católica vai nos ensinar através do catecismo da igreja, quando nós somos batizados, nós somos sacerdotes, profetas e reis. Nós assumimos essa condição que é própria do Cristo. Vocês entendem, irmãos, o papel que nós assumimos? Sacerdotes, profetas e reis. E olha só o que João está falando: ele nos fez um reino de sacerdotes. Nós fomos introduzidos nesse reino de Cristo, no qual ele fez de nós sacerdotes, profetas e reis. E o que faz o sacerdote? O que faz o sacerdote, irmãos?
ele se oferece, ele oferece o sacrifício. O sacerdote oferece o sacrifício. João tinha propriedade para dizer isso, sim ou não? Quando nós somos introduzidos nesse reino do Cristo, nós precisamos também assumir esse papel de nos tornar também sacerdotes para oferecer o nosso sacrifício. Oferecer o sacrifício em favor de muitos que estão precisando. E veja, irmãos, que a missão do cristão, no qual nós somos chamados a participar, nos envolve nessa graça. Então agora nós precisamos entender que depois de tudo que João disse nessa primeira introdução, ele vai mostrar quem é o Cristo. Então ele faz um reconhecimento do Cristo. Ele reconhece aqui a figura do Cristo. É Ele que nos ama, é Ele que nos lavou dos nossos pecados, é Ele que nos introduziu no seu reino de sacerdotes. Ele faz o reconhecimento do Cristo. Mas antes de fazer o reconhecimento do Cristo, nós fizemos um reconhecimento da pessoa de João. Então agora eu quero levar vocês nesse lugar de João. João precisou saber quem ele era para entender quem era o Cristo. Se eu não souber quem eu sou e o que eu estou fazendo nesse mundo, irmãos, e agora eu quero chamar a tua atenção nesse momento. Qual é o seu papel? O que é que você veio fazer? Qual é o seu chamado nesse mundo? Já chamo o ministério para ir me introduzindo aqui? Eu estou fazendo uma pergunta que é muito séria, porque se você não entender para que você veio nesse mundo, você se perde. O Senhor nos chamou para vir nesse mundo, e esses tempos eu fiquei fazendo uma reflexão assim. Nós perdemos muita gente para o Covid. Quantas pessoas mesmo estão no ranking agora? Não sei quantas pessoas já morreram para o Covid. Mais 400 mil pessoas, né? 649 mil pessoas. É muita gente, né? Que morreu para o Covid. No Brasil, 649 mil pessoas morreram para o Covid. Você conhece alguém que morreu para o Covid? Levanta a mão. Quem conhece alguém que morreu para o Covid? Você pode se fazer essa pergunta assim, sem querer te ofender. Por que foi essa pessoa que você conheceu e não foi você? Será que nós somos melhores, irmãos? Eu me fiz essa pergunta. Eu me fiz essa pergunta muitas vezes. Eu não sou melhor do que aquelas pessoas que morreram. Aliás, talvez eu seja pior que elas. Que talvez Deus me dê uma chance ainda. Mas nós estamos aqui por uma missão, e talvez a nossa missão ainda não terminou. Talvez a sua missão não terminou, e nós temos um tempo a ser concluído aqui nesta terra. Amém, meus irmãos? Vocês acreditam nisso ou não? Eu acredito que nós temos um tempo. O livro de Eclesiastes vai dizer isso para nós, né? Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Eu tenho um tempo para viver aqui nessa terra. Eu não sei quanto tempo Deus me determinou para viver aqui nessa terra. Eu sei que enquanto eu viver, eu preciso cumprir aquilo que Deus estabeleceu na minha vida. Amém, meus irmãos? E a pergunta é: o que Deus espera de mim? Por que eu estou aqui ainda? Por que não fui eu que fui levada para o Covid?
Por que eu estou aqui ainda? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: por que você está ainda aqui? Com todo amor, com todo carinho, com todo amor, com toda delicadeza, né? Por que você está aqui ainda, irmãos? Está fazendo hora extra? O que será que nós estamos fazendo aqui nessa terra, né? Será que nós somos melhores ou piores, né? O que estamos fazendo aqui? João sabia quem ele era. Irmãos, João ficou conhecido como discípulo amado, mas eu fico me pensando, será que ele tinha ele tinha essa percepção dele mesmo? Será que ele se reconhecia como discípulo amado? Nós o conhecemos como discípulo amado, mas será que ele, quando via o seu reflexo, ele dizia: eu sou um discípulo amado? Quando você se vê, você olha para você e diz: eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada. Você se reconhece assim? Nós precisamos saber quem nós somos, irmãos. João sabia quem ele era. Ele sabia que Deus tinha um propósito com ele. E depois ele sabia muito bem quem era o Cristo. Ele tinha a certeza de quem era o Cristo. E essa soma só tinha um resultado. A soma de quem era João e de quem era o Cristo resultava em adoração. O resultado era adoração. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Ele se reconhecia e ele reconhecia o Cristo. Ele sabia que ele era servo, que ele era testemunha, que ele era fiel, mas que ele era amado. Isso tudo levava ele a entender quem era o Cristo. E por isso ele sabia qual era a sua missão aqui na terra. A soma disso, a Ele o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. A voz de João, irmãos, ecoou pelos séculos e chegou até nós. Está chegando até mim e a você agora, para que nós possamos entender qual é o nosso papel aqui nesta terra. Eu preciso ser um adorador, eu preciso ser uma adoradora, eu preciso estar aos pés de Jesus, eu preciso reconhecer quem eu sou, eu preciso saber que os meus títulos não vão me levar a lugar nenhum, se eu não estiver no lugar que eu devo estar. E deixa eu dizer, o Senhor te chamou aqui hoje para dizer: você precisa estar aos meus pés. Eu estou te chamando, eu estou gritando pelo teu nome. Eu preciso que você esteja junto a mim e reconheça o meu poder. Irmãos, muitas vezes eu ouvi isso: Jesus, Ele é o Rei do universo. E outro dia eu estava até escutando isso, né? Porque nós acreditamos, não há sinais visíveis de vida em outro planeta, só há sinais de vida aqui na Terra. Não foi encontrado em nenhum outro lugar sinais de vida. Mas se houvesse, e se houver, Jesus é o Rei do universo. Ele é o Rei de onde existir vida.
Ele é o Rei do céu, Ele é o Rei da terra, Ele é o Rei de todos os lugares que possa haver existência. Mas o lugar que Ele mais deseja ser o Rei é do nosso coração. Ele quer ser o Rei da nossa vida. E nesse lugar, Ele só pode entrar com o nosso consentimento. Que Deus é esse, né, gente? Que Deus é esse, vamos combinar, né? Ele que pode ser o Rei de todos os lugares, de todo o universo. E quando Ele quer e deseja ser o Senhor e Rei da nossa vida, Ele pede licença. Que Deus é esse? Ele está batendo hoje na porta do nosso coração. O livro de Apocalipse, as últimas palavras de João vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei uma festa. Ele está à porta, Ele está à sua porta hoje, e Ele deseja entrar. Se você deseja que Ele entre e seja o Senhor, fique de pé. Fique de pé se você deseja que Ele seja o Senhor da tua vida. Todos aqui são de grupo de oração? Levanta a mão. Todos aqui são de grupo de oração? Então não estou chovendo no molhado não, né? Renovação Carismática Católica, nós precisamos entregar as nossas coroas, né? Isso também fala o livro de Apocalipse, que João viu reis de toda a terra, e eles se prostravam diante do Cordeiro, colocavam as suas coroas aos seus pés, para dizer a Ele a honra, a glória e o louvor. Eu convido você, Renovação Carismática, você que é servo de grupo de oração, deponha a sua coroa, deponha o seu posto agora, deponha a sua coordenação, o seu serviço, a sua capa, o seu ministério.